intermédio da água fluidificada, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Obviamente, a fluidificação da água pode ocorrer tanto no centro espírita, como no lar, e onde necessário for, sob a luz da oração. Nesse sentido, preleciona Emmanuel. Se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais, na solução de tuas necessidades físico-psíquicas ou nos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações, espere e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênçãos. A fluidificação da água é muito comum entre os espíritas. Todavia, não se pode ignorar que, além da água, tecidos e outros materiais são a ela suscetíveis, produzindo, também, efeitos terapêuticos. Já escreveu o famoso pesquisador H. D'Urville, Tratado Experimental de Magnetismo, tratando da duração dos efeitos da fluidificação da água e objetos. Ela diminui progressivamente para acabar por desaparecer completamente. A água e os líquidos em geral a conservam durante longo tempo, anos mesmo, sem que as propriedades comunicadas estejam sensivelmente diminuídas, ao passo que os corpos sólidos as perdem com muito maior rapidez. Uma pedra ou um pedaço de pano as perdem em algumas semanas e elas desaparecem de uma moeda em poucos dias. Experimentações diversas têm demonstrado que, como ocorre com a imposição das mãos, alguns materiais, como algodão e lã, por exemplo, devidamente energizados, produzem efeitos importantes ainda que não tão significativos como acontece no passe direto, em que o emprego do ectoplasma pode comparecer como fator terapêutico. Na década de 1960, por exemplo, experiências realizadas pelo Dr. Bernard Grady, da Universidade McGill, de Montreal, utilizando ratos em que era provocada a formação do bócio, e usando grupos de controle, constatou que os animais postos em contato com o algodão e lã energizados mostravam, ao contrário dos demais, baixa formação do bócio. Tem-se, a propósito, a notícia de que em alguns círculos espíritas, excepcionalmente, roupas de enfermos perturbados espiritualmente têm sido energizadas com resultados não desprezíveis. Compreende-se, assim, a importância da energização mediúnica e espiritual, no tratamento das mais diversas enfermidades, sabendo-se que, em todas as circunstâncias, a energia atua no perispírito, produzindo, de consequência, o reequilíbrio psicofisiológico do paciente. Observe-se, todavia, que se a fluidificação da água tem sido de prática comum, a de objetos, principalmente roupas, encontra naturais restrições, mormente nas casas espíritas de frequência maior. Assim, os apontamentos sobre sua eficácia servem mais à demonstração dos recursos terapêuticos disponíveis, em se tratando de terapia ectoplásmica, sem que, naturalmente, impliquem recomendação geral de seu uso. Auxílio vibratório em grupo. As reuniões de auxílio vibratório a doentes têm sido adotadas em muitos círculos espíritas, embora com diferentes denominações e esquemas de trabalho. Inegavelmente, diversas mentes operando harmonizadas e dirigidas à construção do bem, a atraírem, por isso, a valiosa assistência dos benfeitores espirituais, constituem precioso canal de auxílio terapêutico, em que recursos mentais, magnéticos, ectoplásmicos, são empregados, com êxito incontestável no tratamento de enfermidades físicas e espirituais. Preces, leituras evangélicas, mentalizações a favor dos que se recomendam ao atendimento do grupo, sustentadas pela sinceridade e confiança, fornecem à espiritualidade superior os recursos necessários ao atendimento e à cura das enfermidades físicas e dos transtornos psíquicos,
contribuindo, ao mesmo tempo, para o afastamento das perturbações espirituais, de acordo, evidentemente, com o merecimento individual. Observe-se, por fim, que, naturalmente, esse auxílio pode ser dirigido não só aos pacientes presentes à reunião, como aos ausentes que se recomendem a tal tipo de atendimento. 28. Materialização. Processo de condensação de ectoplasma, possibilitando a visibilidade física às vezes, a consistência material, aos espíritos, animais desencarnados e, também, a diversas criações mentais. O fenômeno da materialização, citada por Kardec como aparição, encontra registro em todas as páginas da história. Existiu em todos os tempos e lugares, ainda que, muitas vezes, sacralizada pelas religiões, que nela haviam, e algumas ainda veem, a ocorrência de um milagre, quando, na verdade, não passa de um fenômeno natural, hoje, plenamente explicável, graças ao Espiritismo. Historicamente, pode-se dizer, com Denis, que foi na Inglaterra que esse tipo de manifestação foi mais metodicamente analisado, produzindo os mais formais e importantes testemunhos. Em 1869, anota o autor, a Sociedade Dialética de Londres, uma das mais autorizadas agremiações científicas, nomeou uma comissão de 33 membros, sábios, literatos, prelados, magistrados, entre os quais Sir John Lubbock, da Royal Society, Henry Lewis, abrofisiologista, Huxley, Wallace, Crookes, e outros, para examinar e aniquilar para sempre esses fenômenos espirituais, que, dizia Monson, são produtos da imaginação. Depois de 18 meses de experiências e de estudos, a comissão, em seu relatório, reconheceu a realidade dos fenômenos e concluiu em favor do espiritismo. William Crookes, o mais célebre dos cientistas que estudaram o fenômeno de materialização e que fez parte, como visto, da comissão constituída pela Sociedade Dialética de Londres para constatar a autenticidade do fenômeno, operando, principalmente, com a médium Florence Cook, acompanhou, durante 3 anos sucessivos, as materializações do espírito Katia King, reunindo centenas de provas, entre elas, 43 fotos do espírito materializado. Entre as inúmeras verificações, constatou, por exemplo, que, certa vez, estando a médium sob tratamento de forte bronquite, os pulmões de Katia King materializado mostravam-se em perfeitas condições. Certo dia, porque foi dito que se assemelhava muito com a senhorita Cook, provou sua individualidade distinta, mudando a cor do seu rosto para chocolate azeviche. Em outra oportunidade, Katia King convidou-o a entrar na cabine onde estava a médium e, então, com auxílio de uma lâmpada fosfórica, pôde ver, perfeitamente, o espírito materializado ao lado da médium em transe, provando-se, assim, a existência de 2 personalidades diferentes. De outra feita, ainda, resolveu comparar as pulsações do espírito materializado com as da médium, então, uma colegial de apenas 15 anos. Seu testemunho não deixa nenhuma dúvida. Uma noite, contei as pulsações de Katia. Seu pulso batia regularmente 75, ao passo que o de Miss Cook, poucos instantes depois, atingia 90. Seu número habitual encostando o meu ouvido ao peito de Katia. Pude sentir um coração bater no interior, e suas pulsações eram ainda mais regulares do que as do coração de Miss Cook, quando, depois da sessão, ela me permitiu a mesma experiência. A esse respeito, aliás, Delaney trouxe informações. Nela, Miss Cook, não há lugar para dúvidas. A médium é uma jovenzinha de 15 anos, incapaz de organizar e levar a bom termo tão colossal embuste, sob a meticulosa observação de jornalistas, escritores e cientistas de primeira ordem. Tomaram-se todas as medidas, sempre com sua aquiescência, para impedir qualquer fraude.
Procedeu-se em relação a ela como se teria feito com o mais hábil dos prestidigitadores. Imobilizam-se suas mãos por meio de cordéis, cujos nós e laçadas são costurados e selados, com uma correia cinge-se sua cintura e fica sujeita às maiores precauções. As extremidades se fixam no solo mediante uma argola de ferro. Outras vezes passavam-lhe uma corrente elétrica pelo corpo de modo que um galvanômetro indicasse os seus menores movimentos. Entretanto, a aparição se mostrava completamente liberta, vestida com véus dispostos com arte que desapareciam ao mesmo tempo em que o fantasma. Katia King difere tanto da médium Florence Cook que mesmo os incrédulos mais sistemáticos, como o Dr. Sexton, pôde vê-las juntas, enquanto Miss Cook jazia em transe, amarrada em sua cadeira. Seu testemunho confirma o descritor a Florence Marriott e o de Sir William Crookes, que tinham podido ver a mesma cena, mas o que demonstra peremptoriamente a independência absoluta de Katia King, é que ela fala com a médium estando esta completamente desperta. Pela leitura dos relatórios de Sir William Crookes vemos que, em sua última aparição, o espírito se despediu de Miss Florence Cook, quando esta foi despertada e posta em seu estado normal. A publicação das experiências e conclusões de Crookes teve imensa repercussão na Inglaterra e na Europa, marcando um dos momentos mais importantes na história do espiritismo. Vários outros pesquisadores famosos investigaram, maravilhados, o fenômeno da materialização. Epes Sargent refere-se a um espírito materializado que cortou seu dedo com uma faca, pedindo, então, um lenço para passar em volta do dedo, que devolveu ao final da reunião, marcado com sangue. O mesmo pesquisador descreve uma reunião em que um espírito que se apresentava com identidade feminina produziu, por meio da mediunidade da Sra. Andrews, na Morávia, em rápida sucessão, as aparências físicas que teve em 6 períodos de sua vida terrena, desde a infância até a velhice. Como essas, milhares de experiências e constatações, rigorosamente documentadas, provam, definitivamente, a sobrevivência do espírito e a sua plena possibilidade de se manifestar materializado. Nota: André Luiz, o notável revelador do mundo espiritual, dá-nos conta, pela mediunidade de F.C. Xavier, de que o processo da materialização ocorre também naquela dimensão, ainda que os recursos empregados sejam diferentes dos utilizados no domínio carnal. Em um dos episódios que relata, por exemplo, em uma de suas obras, refere-se à materialização de uma venerável mentora dos círculos espirituais superiores. Chamou-me, o instrutor, e informou: André dirige os trabalhos da reunião, enquanto devo fornecer recursos à materialização de nossa benfeitora Matilde. André, dirige os trabalhos da reunião, enquanto devo fornecer recursos à materialização de nossa benfeitora Matilde. Tomei-lhe lugar, sem detença, enquanto o sábio mentor se recolhia a 2 passos de nós, em profunda meditação. Reparamos, em silêncio, que luz brilhante e doce passou a se lhe irradiar do peito, do semblante das mãos, em ondas sucessivas, semelhando-se à matéria estelar, tenuíssima, porque as irradiações pairavam em torno, como que formando singulares paradas nos movimentos que lhe eram característicos. Em breves instantes, aquela massa suave e luminescente adquiria contornos definidos, dando-nos ideia de que manipuladores invisíveis lhe infundiam plena vida humana. Mais alguns instantes e Matilde surgiu diante de nós, venerável e bela. O fenômeno da materialização de uma entidade sublimada ali se fizera prodigioso aos nossos olhos, em processo quase análogo ao que se verifica nos círculos carnais. Xavier, Francisco C. Espírito André Luiz. Libertação. 17. Ed. Rio de Janeiro, Feb. 1995, páginas 228 e 229. Fim da nota. Trata-se, realmente, de um fato maravilhoso, que levou Richet a escrever. Um ser humano,
ou matéria viva, formada sob nossos olhos, que tem seu próprio calor, aparentemente uma circulação sanguínea e uma respiração fisiológica, que tem, também um tipo de personalidade psíquica, com uma vontade distinta da do médium, numa palavra, outro ser humano. Esse é, certamente, o clímax das maravilhas. Ainda que não tão comuns como as materializações de seres humanos, a corporificação ectoplásmica de seres animais desencarnados tem sido também constatada e, igualmente, bem documentada. São muito conhecidas, por exemplo, as ocorrências em que cães surgem materializados ao lado de seus antigos donos, emocionando os presentes. Em reuniões realizadas com os famosos médiuns poloneses Franek Kluski, 1874 a 1943, e Jan Guzik, 1875-1928, com a presença de famosos pesquisadores da época, Geley, Richet, Aksakov, Oliver Lodge, Flammarion, surgiam materializados pássaros, cães, gatos, macacos, sendo, algumas vezes, fotografados. Com outros médiuns, Homem, Senhora Aureide, foram observadas materializações de esquilos, morcegos e os outros animais. Comumente, as materializações de animais ocorrem nas reuniões mediúnicas, juntamente com as aparições dos espíritos. A literatura espírita, todavia, mostra um bom número de casos de materialização de animais, fora das reuniões de ectoplasmia. Vale como ilustração, entre muitos outros casos, um fato citado por Camille Flammarion, a ele relatado por um jovem conhecido, G. Graeser, que tivera um cão São Bernardo, de grande estimação e que fora sacrificado por seus parentes por motivo de uma queixa muito grave, ligada à agressividade do animal. O episódio chega a emocionar. Aconteceu às 19h30. Eu estava em meu quarto e ouvi a porta abrir-se. Ele a abria sozinho, e vi aparecer Bobby, com ar de sofrimento. Gritei, vem, Bobby, sem levantar os olhos, e ele não me obedeceu. Repeti a ordem e ele veio, esfregou-se em minhas pernas e deitou-se no tapete. Quis acariciá-lo, mas ele desapareceu. Precipitei-me para fora do quarto e telefonei para Lausanne e soube que Bobby, às 19h30, fora eliminado no abatedouro local, por iniciativa de minha família. Não contive a forte emoção e desmaiei. Tal é a história do meu Bobby. É de se notar que, no mesmo instante em que ele era abatido, eu via com os meus próprios olhos. E o que afastava qualquer ideia de alucinação eram os fatos de o animal ter aberto a porta, com seu corpo, e eu sentir o seu pelo abundante e mácio roçar minhas pernas. A pedido de Flammarion, o fato foi depois investigado por um professor da Universidade de Lausanne, que atestou sua autenticidade. Se o processo de materialização dos espíritos se nos apresenta de difícil compreensão, em sua inteireza, a aparição de animais surge-nos como um fato mais complexo, ainda. Entende-se, todavia, que o princípio é o mesmo, qual seja a condensação ectoplásmica tanto no perispírito humano, como no perispírito, protoperispírito, animal. Na materialização humana, a vontade do espírito conjugada com a vontade e os esforços dos operadores espirituais que o assistem provocam a aglutinação do ectoplasma, colhido de várias fontes, tornando visível e, às vezes, tangível. Na materialização animal, quando ocorre nas reuniões mediúnicas, o auxílio dos espíritos operadores comparece como decisivo. Já na materialização do animal, fora das reuniões, em diferentes lugares e situações, na maioria das vezes, no instante da desencarnação, o processo ainda depende de explicação maior, por parte da espiritualidade, embora se admita a ação do psiquismo do animal, que já se manifesta como vontade menos ou mais desenvolvida, no delicado processo. A materialização pode ser mediúnica ou extramediúnica. Na materialização mediúnica,
apoiados nos recursos ectoplásmicos oriundos do médium, dos assistentes, dos planos superiores e da natureza, surgem visíveis os espíritos encarregados de transmitir a lição da sobrevivência e de propiciar, também, se for o caso, o benefício da cura. Nesse caso, o processo apresenta-se sumamente complexo, requisitando, além da competência, participação abnegada dos espíritos operadores. Em lição magistral de André Luiz, transmitida por Francisco C. Xavier, toma-se conhecimento de ações e cuidados espirituais inimagináveis, até, para que os trabalhos alcancem bom êxito, desde os momentos de preparação do ambiente, com a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos, e a ozonização, necessária como trabalho bactericida, até a meticulosa preparação do sistema nervoso do médium, para a liberação do ectoplasma e a delicada corporificação do espírito designado para a tarefa. Tipos diversos de materialização mediúnica podem ser catalogados: materialização animada, autônoma, singular e múltipla, ou conjugada, completa ou parcial, tangível ou não tangível, luminosa ou não luminosa, inanimada, completa ou incompleta, tangível ou não tangível, luminosa ou não luminosa. A materialização mediúnica animada, ou viva, diz com a corporificação dos espíritos e de animais. A materialização animada pode acontecer de maneira autônoma ou conjugada. No primeiro caso, o espírito, atraindo o ectoplasma, corporifica-se, sustentado em suas próprias possibilidades perispiríticas. A materialização autônoma, já por se apresentar mais independente, surge, muitas vezes, mais perfeita. Nesse tipo de fenômeno, comumente acontece a corporificação de um só espírito, ou de um espírito por vez. É o que se pode designar como materialização singular. Inúmeros são, principalmente depois de Croocas, os casos documentados em todo o mundo desse tipo de materialização. Apenas como ilustração e por se mostrarem particularmente emocionantes, vale citar duas experiências vividas, respectivamente, por Frederico Figner e sua mulher, com a materialização de sua filha Rachel, desencarnada precocemente, graças aos recursos da famosa médium paraense Ana Prado, e por Ivone Pereira, em uma reunião com a médium Zumira Teixeira da Silva. A descrição de Esther Figner, do ocorrido em uma reunião em que também esteve presente sua filha Leontina, constitui uma das peças mais nobres da literatura mediúnica. Quando minha filha saiu, perfeitíssima, da câmara, ajoelhou-se e levantou as mãozinhas para o céu. Ajoelhei-me também e todos os que estávamos presentes acompanhamos na prece que dirigia ao Senhor. Depois, levantou-se e foi sentar-se na cadeira vazia, tomando exatamente a posição em que está numa fotografia, da qual pouco antes eu falara, dizendo que nesse retrato se lhe viam bem os braços e as mãos. Tomou com a maior exatidão a pose em que se vê na aludida fotografia. Fez, portanto, uma coisa que só ela podia fazer. Todos os da sua família, que ali nos achávamos, exclamamos ao mesmo tempo: olhem a nossa Rachel, perfeitinha, igualzinha ao retrato. E ela viva, perfeita, deixava que a víssemos bem e a reconhecêssemos. Não havia dúvida, nem podia haver, era a nossa Rachel. Eu lhe falava e ela me prestava toda a atenção. Em seguida, levantou-se, veio até junto de mim, colocou-se bem à minha frente, recebeu das minhas mãos umas flores que levara e que suas irmãzinhas Lélia e Helena lhe mandavam. Disse-lhe Leontina: o Senhor amável também mandou lembranças e um abraço. Ao que ela respondeu levantando as mãozinhas para o céu, como que oferecendo a Deus. Recebeu flores também das mãos de seu pai e de sua irmã Leontina. Enfim, Rachel estava diante de mim tão perfeita e tão viva que se não podia ter a mínima dúvida. Eram os mesmos braços alvos, as mesmas lindas mãos que tinha aqui na terra. Em tudo, nas maneiras, Miss Formeis, no rosto,
Era a minha adorada filha. Voltando ela à câmara escura, disse a médium, Rachel pede que sua mãe se sente na cadeira em que ela esteve. Sentei-me imediatamente nessa cadeira, porém, de frente para a câmara. Logo disse Rachel pela médium, mamãe deve voltar as costas para a câmara e ficar muito quieta. Assim fiz e disse, pronto, minha filha. Estou impassível. Podes vir sem receio. Logo ouvi uns passos e senti minha filha a meu lado, abraçando-me muito apertadamente e dando-me beijos tão estalados que toda a assistência escutava. Encostava seu rosto ao meu com extremo carinho. Depois do muito me acariciar, de me dar todas as provas de amor e de que era bem a minha Rachel, disse-me distintamente, com voz forte, que todos ouviram, não quero que ande mais de preto, ouviu? Quero que venha toda de branco, assim como eu estou. Respondi-lhe, sim, minha filha, far-te-ei à vontade, farei tudo o que quiseres. Já o fazia quando estavas na terra, hoje, que não farei para te ser agradável. Sim, meu anjo, não usarei mais roupa preta. De novo me beijou muito e, com os braços passados por trás do meu pescoço, tirou, das flores que lhe havíamos dado, uma rosa vermelha e enfiou no decote da minha blusa branca. Vi nitidamente suas mãozinhas, seus dedos. Era positivamente sua aquela maneira de fazer as coisas, eram indubitavelmente seus aqueles gestos. Estávamos todos vendo a nossa Rachel exatamente como era. Foi novamente à câmara escura, isto é, ficou de pé à porta desta e voltada para dentro como se falasse com alguém. Como eu continuasse na cadeira, a médium falou assim, diga à mamãe que saia da cadeira. É papai que deve sentar-se agora. Imediatamente me levantei e Fred sentou-se na mesma posição em que eu estivera. Rachel chegou-se a ele, abraçou-o, beijou-o, acariciou-o muito, do mesmo modo que fizera comigo. Passou o braço esquerdo sobre o ombro esquerdo do pai, de forma que se lhe via a mão caída sobre o peito deste, aquela mão lindíssima que eu tão bem conhecia e que não podia deixar de reconhecer ali ser inteiramente a mesma da minha Rachel. Estendeu o braço direito tomando uma posição muito graciosa, formando com seu querido pai, presa da mais viva emoção, um grupo admirável. Não cessávamos de soltar exclamações e de agradecer a Deus tanta misericórdia. Dizíamos, filhinha adorada, Deus te abençoe. Deus te pague. É impossível descrever tudo, pois são inúmeras as minúcias. Separando-se de seu pai, depois de muito acariciar, Rachel tomou de um galho de angélicas e, pelas costas dele, o colocou na lapela de seu paletó. Fez isso com a mais absoluta naturalidade, notando-se-lhe o esforço a que se viu obrigada para passar o talo um pouco grosso da flor no caso meio fechada. Nos gestos, que então fez, como em todos os outros, era a Rachel que conhecíamos. Reproduziu por 2 vezes a posição da fotografia, puxando, antes de sentar, a cadeira, para pô-la como desejava. Repetidas vezes veio até junto de nós, distribuiu com os assistentes o ramo de flores que lhe havíamos oferecido, ouvindo-se distintamente o ruído que faziam as folhas quando ela separava as flores. Deu-me com muito carinho um ramo de jasmins do cabo. Quando assim, diante de nós, virava-se de um lado para o outro, a fim de que bem a reconhecêssemos e nenhuma dúvida nos ficasse nos espíritos. Frederico e Leontina choravam, soluçando convulsamente. Ela, então, parando defronte de nós, disse, com voz firme, que notoriamente partia de sua boca, não chorem. Todos caímos de joelhos diante da nossa querida Rachel. Em dado momento, Leontina perguntou-lhe se seus irmãozinhos Aloísio e Gabriel estavam presentes e ela respondeu clara e distintamente, não. Esteve algum tempo a andar de um lado para outro, mostrando-se bem. Como trouxesse os cabelos suspensos, eu disse, minha Rachel, ainda não vi os teus cabelos. Mostra-nos a tua linda cabeleira. Ela foi à câmara e logo voltou, trazendo os cabelos a lhe caírem soltos sobre os ombros, lindos quais eram na terra.
punha-se de frente e de costas para nós, a fim de que bem a pudéssemos apreciar. Depois, foi à câmara escura e de lá veio trazendo um pano branco, com o qual se pôs a acenar em sinal de adeus. Que emoção! Todos exclamavam: adeus, Rachelzinha! Adeus, meu amor! Deus te abençoe! Ivone do Amaral Pereira, em minuciosa e sugestiva descrição, relata uma de suas experiências com a médium Zulmira Custódio Rezende Teixeira da Silva, na cidade de Lavras, Minas Gerais, em que o fenômeno da materialização associa-se ao da psicofonia. No local da sessão, de imediato constatei a inexistência da cabine para a médium, assim como a inexistência da cortina para ocultá-la da escuridão. A médium sentava-se diante da assistência, sempre muito reduzida, e cobria o rosto com uma toalha preta, e escuro também era o roupão que trazia, peça singela que não se fazia acompanhar de nenhuma outra. A luz mortiça era conservada no próprio compartimento, sobre uma mesa, e tratava-se de um lampião a querosene, o que permitia a penumbra agradável, podendo os assistentes destacar a cor do vestuário uns dos outros e os respectivos traços fisionômicos. A médium era essencialmente espontânea, conseguia os fenômenos mesmo sem os desejar ou provocar, e agia sem o misticismo e o mistério que comumente acompanham esse gênero de trabalho. O ectoplasma elevava-se ao lado da médium, desprendendo-se dela, e modelava a entidade comunicante à vista de todos, de forma a permitir assistência acompanhar todas as fases da materialização, a qual via, simultaneamente, a médium e o espírito, o que é de importância capital numa sessão de tal gênero, e o que também não deixava de causar a nós outros, os assistentes, certa impressão respeitável e atordoante. E nem se julgue que tivesse cabimento a fraude. A médium Zulmira Teixeira era de um caráter simples e honesto e reverente a Deus, realizava tais serviços possuída de ver o amor à causa e espírito de devoção, e tão simplório e incapaz se revelava que nem mesmo saberia produzir fraudes. Daquela primeira vez em que assisti a sessão tornaram-se visíveis, materializados, primeiramente os espíritos do Dr. Augusto Silva, patrono do espiritismo em Lavras, e de uma filha da médium, recentemente falecida. Mas, inesperadamente, apresentou-se, após, uma entidade desconhecida de todos, a qual a médium, em transe, afirmou não conhecer tão pouco. Bastante materializada, a entidade revelou-se um homem jovem, deixando ver barba preta, curta, terminada em ponta, no queixo, bigodes cheios e cabelos espessos e volumosos, penteados para o alto, formando a cabeleira clássica dos elegantes do século XIX, mãos finas e aristocráticas, e trajos masculinos antigos, porém, um tanto leves, como que vaporosos. Reconheci então o espírito Roberto, tal como me fora tão familiar durante minha infância. Havia 6 anos que ele se afastara de mim e não me fora dado obter qualquer notícia a seu respeito. Mas eis que, inesperadamente, ali aparecia ele de forma insofismável, provando ainda e sempre a perseverança do seu generoso sentimento para comigo. Prorrompi em pranto copioso em plena sessão, comovida e abalada por lembranças incontroláveis. Mas, servindo-se do aparelho vocal da própria médium, que continuava em transe, e com voz masculina, baixa, doce, ele dirigiu-me palavras afetuosas e confortativas, que tentarei reproduzir. Tão assinaladas elas ficaram em meu coração até os dias presentes. Apóstrofo, não chores, minha querida, eu agora estou bem. Renovado para Deus e resignado à sua lei. Eventos rigorosamente investigados e anotados mostram que também sonha acontecer, ainda que não frequentemente, as materializações múltiplas e simultâneas. A literatura espírita documenta, também, muitos casos referentes a esse tipo de materialização, estudados por pesquisadores de incontestável idoneidade científica e moral. Entre os registros clássicos, por exemplo,
Atrás citação uma extraordinária ocorrência notada por Aksakoff, envolvendo o reverendo Francis Ward Monk, famoso médium de seu tempo. Como médium tínhamos o Dr. Monk. Depois de o termos examinado, a seu próprio pedido, ele foi posto em um gabinete improvisado pela colocação de uma cortina através do vão de uma janela. A sala ficou iluminada a gás durante todo o tempo da sessão. Aproximamos uma mesa redonda da própria cortina e ali tomamos lugar, em número de 7. Logo depois, duas figuras de mulher, que conhecíamos com os nomes de Bertie e Lily, apareceram no lugar em que as duas partes da cortina se tocavam, e, quando o Dr. Monk introduziu a cabeça através da abertura, essas duas figuras apareceram acima da cortina, enquanto que duas figuras de homem, Mick e Richard, as separavam dos dois lados e se faziam igualmente ver. Por conseguinte, divisávamos simultaneamente o médium e 4 figuras materializadas, cada uma das quais tinha seus traços particulares que a distinguiam das outras figuras, como se dá entre pessoas vivas. É escusado dizer que todas as medidas de precaução tinham sido tomadas para prevenir qualquer embuste que nós teríamos apercebido da menor tentativa de fraude. Outro caso bem conhecido, transcrito por Alfred Nye, é o ocorrido na casa do pintor francês James Tissot, quando residia na Inglaterra, com o famoso médium inglês William Eglinton, e relatado pelo biógrafo deste, J. Former. A sessão realizou-se na casa do pintor J. Tissot, e, além dele e do médium, só estavam presentes 2 senhoras e um cavalheiro. O Sr. Eglinton sentou-se numa cadeira perto do Sr. Tissot e nela se conservou durante todo o tempo. As porteiras foram fechadas à chave. Alguns instantes depois, 2 formas apareceram lado a lado, à esquerda do Sr. Tissot. A princípio indistintas, pouco a pouco se tornaram visíveis a ponto de se poderem distinguir todos os seus traços. A forma masculina trazia na mão uma espécie de luz muito viva com a qual iluminou o rosto da forma feminina. O Sr. Tissot reconheceu imediatamente a última e, muito comovido, pediu-lhe que o beijasse, o que a forma fez repetidas vezes. Viu-se-lhe o movimento dos lábios, depois desapareceu. O que tornou o fenômeno ainda mais impressionante foi o fato de aparecer o corpo psíquico de Eglinton através das outras 2 formas. Houve, pois, uma tríplice materialização. A respeito desse fato, de tanta repercussão, na época, a nota Delany, depois de informar que Eglinton serviu muitas vezes de médium para a materialização de aparições coletivas, que o pintor Tissot viu simultaneamente, tão bem e por tão longo tempo, que pode com elas fazer belíssimo quadro, 2 formas, feminina uma, masculina, a outra, a primeira das quais ele reconheceu perfeitamente, e, também, o desdobramento de Eglinton, cujo corpo físico repousava numa poltrona, a seu lado. Esse tipo de manifestação surge em determinadas circunstâncias ou condições, sabendo-se, entretanto, que o mesmo médium pode servir aos 2 tipos de materialização. No Brasil, diversos médiums conhecidos serviram a notáveis materializações. O destacado autor espírita, Américo Ranieri, por exemplo, testemunha que, com o famoso médium Francisco Lins Peixoto, Peixotinho, o espírito Zé Grosso apareceu materializado conduzindo o espírito de Heleninha em forma de criança, minha filha na terra, pela mão. Com o médium Fábio Machado, relata, entre os inúmeros fatos que presenciou, estava o Zé Grosso materializado quando ouvimos rumor e vozes na cabine. Zé Grosso caminhou em direção, pois estava no meio da sala, e estabeleceu um diálogo com o espírito que estava dentro da cabina. Ouvia-se perfeitamente a voz de um e a voz de outro. Ouvia-se o passo rápido do Palminha, espírito que era quem estava na cabine, e o rinchar forte das botinas do Zé Grosso. Trocavam palavras que se ouviam bem. As vozes eram absolutamente diferentes.
Se a materialização singular já comprova a existência do perispírito, e a sobrevivência do espírito, a materialização múltipla e simultânea representa a prova irrefutável e definitiva dessa realidade. Na materialização conjugada, o espírito apoia-se, de alguma maneira, no perispírito do médium desprendido, ou sofre sua influência, de tal modo que seu semblante, muitas vezes, reflete os traços fisionômicos do médium. Observe-se, entretanto, que apesar da semelhança entre as fisionomias do espírito e do médium, resta amplamente provado que se trata de uma modalidade de manifestação do espírito, com os recursos ectoplásmicos do médium, não se confundindo com a materialização extramediúnica. Nesse processo, preferido pelos mentores espirituais, quando as condições do ambiente psíquico não se apresentem mais propícias, o perispírito do médium em desdobramento é revestido, segundo André Luiz, de um roupão ectoplásmico, unindo-se então, a ele, o espírito que deve manifestar-se comandando-lhe os movimentos. O médium tudo acompanha, mas, ao sair do transe, de nada se recorda. A materialização animada pode surgir de forma completa ou parcial. A materialização completa é aquela em que os manifestantes surgem de corpo inteiro. Na parcial, materializa-se apenas parte do corpo, geralmente, a cabeça, o busto ou a mão do espírito. Todos os tipos de materialização animada podem apresentar-se tangíveis, ditas estereológicas, quando suscetíveis de serem apalpadas e examinadas, ou não tangíveis. Tanto as tangíveis, como as não tangíveis, são suscetíveis de surgir luminosas ou não luminosas, observando-se, todavia, que no caso das primeiras, não é comum ocorrer a luminosidade plena. Aksakoff refere-se a uma ocorrência de materialização transparente que, ao que se depreende, não passaria de uma materialização não tangível com uma tênue luminosidade. De qualquer forma, o tipo de materialização depende da programação dos espíritos responsáveis, levando em conta, não só a quantidade e a qualidade do ectoplasma disponível, como o próprio ambiente psíquico. A materialização inanimada refere-se ao aparecimento de objetos, plantas e flores resultantes da ação mental dos espíritos sobre o ectoplasma, dando-lhes forma e textura, com duração limitada, quase sempre, ao tempo da reunião, dissolvendo-se depois. Em se tratando de objetos, comum é a materialização de bengalas, vestimentas, chapéus, adornos, a identificarem, às vezes, as personalidades que com eles aparecem, mas, algumas vezes, o fenômeno chega a causar verdadeiro espanto, mesmo para os mais experimentados investigadores. É o caso, por exemplo, de um caso relatado por Rodolfo Miculachi, ocorrido em São Paulo, com Carmine Mirabelli, um dos mais importantes médiuns da história do espiritismo. Mirabelli não se achava ainda totalmente em seu estado normal, quando começaram a ser ouvidas violentas pancadas dentro de um armário no qual havia uma caveira destinada a estudos. Era a própria caveira que, movida por uma força estranha, se debatia furiosamente, parecendo forçar a porta de sua prisão. Uma pessoa vai encaminhar-se para abrir o armário, quando as suas portas espontaneamente se escancaram e, de dentro, sai, ante os olhares atônitos dos presentes, a referida caveira, batendo os maxilares um contra o outro, como que se quisesse morder, e começa a levitar, no espaço, sempre rangendo os dentes. O Dr. Ganimedes de Souza pergunta-se, mentalmente, por que aqui, se estava presente a caveira, não aparecia também o restante do esqueleto? Como que respondendo a essa pergunta, começam a formarem-se as vértebras do pescoço, depois a caixa torácica e os braços, o prolongamento da espinha dorsal, os ilíacos e a bacia, as pernas e, enfim, toda a ossatura dos pés. O médium, seguro por ambos os braços, parece estar com delírio, espelha em abundância uma saliva espumarenta, e debate-se freneticamente na sua poltrona.
Todas as veias do seu corpo estão engurgitadas e latejantes. O médium começa a recender fortemente o cadáver em adiantado estado de putrefação e esse odor fétido se espalha na sala toda e permanece, apesar de, através das grades das janelas, se formar perfeito arejamento do apartamento. A assistência manifesta-se incomodada. O esqueleto continua em pé, e põe-se a andar pela sala, com grandes passadas trêmulas e incertas, qual uma ave pernalta desajeitada. Procura equilibrar-se, como se receasse cair. O Dr. Ganymedes mais uma vez duvida da evidência visível, vai e toca o esqueleto, palpa a moçada consistente e sebosa, tendo então forte abalo nervoso, vindo sentar-se. O médium estertora e cada vez se agita mais, sendo necessário força para contê-lo. O esqueleto, rangendo as juntas, continua o seu passeio macabro, lançando no ambiente uma impressão lúgubre, tétrica, pavorosa, e todos os assistentes, incitados pelo exemplo do Dr. Ganymedes, sobrepujando a sua repugnância, um a um, levados por uma curiosidade bem mais forte do que os escrúpulos, vão apalpar aquela tristemente tão perfeita configuração da morte do nada. E todos voltaram aos seus lugares, abalados e de fisionomia apreensiva. O cheiro de cadáver continua forte, o estado moral dos presentes é de depressão e angustiosa expectativa, a todas as mentes parece dominar o significado daquele triste quadro, que relembra vivamente o destino dos homens. A opinião de todos se traduz numa impressão impossível de ser descrita. O esqueleto começa a se desfazer pausadamente, a minutos contados, principiando por onde terminara, até só restar novamente a caveira pairando no ar, agora, já não mais batendo os maxilares e, finalmente, cai sobre a mesa e fica inanimada. O médium, sempre seguro, tem um grande espasmo, suspira dolorosamente e volta-se, desengurgita-se-lhe a circulação, normalizam suas demais funções e resta-lhe somente uma grande fraqueza, verdadeira exaustão. Fatos como esse demonstram bem a elevada capacidade mental dos espíritos controladores das operações. A materialização pode também, de conformidade com a intenção dos espíritos operadores, apresentar-se completa ou parcial. As coisas poderão surgir com sua forma inteira, ou não. E, como acontece na materialização animada, as formações ectoplásmicas inanimadas apresentam-se tangíveis ou não tangíveis. E em se tratando de objetos, se não aparecem luminosos, como no caso dos seres vivos, não deixam de se apresentar visíveis, o suficiente para que possam ser percebidos. Necessário registrar que, como ocorre com outros eventos, ao lado da materialização mediúnica, propriamente, constata-se um tipo de materialização que se pode chamar de extramediúnica. Na materialização extramediúnica, ocorrência também estudada por Aksakov, Crookes e outros renomados investigadores, é o próprio espírito do médium que se corporifica, total ou parcialmente, ou produz, muitas vezes, involuntariamente, os efeitos ectoplásmicos que, afinal, resultam das próprias formas pensamento que constrói. Assinala Kardec, a alma do médium pode comunicar-se, como a de qualquer outro. E ainda, é fora de dúvida que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Isso, porém, não é razão para que outros não atuem igualmente, por seu intermédio. Duas espécies de ocorrência podem ser registradas nesse processo: a automaterialização e a materialização inanimada. Na automaterialização é o próprio médium que se desdobra, e afastado do corpo físico, passa a aglutinar, em seu perispírito, o ectoplasma presente, materializando-se de forma completa ou parcial. Ressalte-se que a automaterialização não se confunde com a materialização mediúnica conjugada, antes examinada. Nesta, há um espírito que se apoia no perispírito do médium para materializar-se, revelando uma personalidade nitidamente diferente da do intermediário.
Já na automaterialização é o próprio espírito do médium que se materializa, temporariamente afastado do carro físico, mostrando-se com a sua personalidade. Investigadores conscientes e acostumados com essa espécie de manifestação não encontram dificuldade maior em discernir um tipo de ocorrência de outra, sabendo-se que o médium que se automaterializa é o mesmo que, em outras circunstâncias, e na maioria das vezes, pode servir aos vários tipos de materialização de espíritos. Ambos os fenômenos, materialização mediúnica e automaterialização, são comuns e, dependendo da orientação dos espíritos controladores, segundo a expressão de Gelei, podem perfeitamente coexistir. A automaterialização, que, também, pode ser completa, muito rara, ou parcial, é suscetível de aparecer, também, sob condições especiais, tangível ou não tangível. Se a automaterialização já não é comum, a materialização de figuras inanimadas apresenta-se mais rara ainda. Esse tipo de materialização é normalmente marcado pela acentuada imperfeição das formas das coisas que se materializam, sob a ação mental consciente ou subconsciente do próprio médium. Esse tipo incomum de materialização, resultante da concentração do ectoplasma em torno das formas pensamento produzidas pelo médium, oferece, quase sempre, tênue visibilidade. O fenômeno da corporificação ectoplásmica dos espíritos, desencarnados ou não, conhecido modernamente, e impropriamente, aliás, como materialização, comprovando em bases experimentais a natureza espiritual do ser humano, representa uma das mais expressivas contribuições do Espiritismo para o desenvolvimento do saber. E, fato importante, tanto na materialização dos espíritos desencarnados, como na automaterialização do médium, o processo só acontece porque o perispírito dos manifestantes, sob ação mental, aglutina o ectoplasma disponível, amoldando-o, automaticamente, à sua forma. É a sua função organizadora. Ora, sendo a materialização um fato definitivamente comprovado e, como se observa, ela só acontece porque existe a base perispirítica, não só se prova a existência do corpo espiritual, como se demonstra a interação entre os mundos físico e espiritual. E, aliás, idêntico raciocínio aplica-se aos casos comprovados de desmaterialização e rematerialização, protagonizados, por exemplo, pelas conhecidas médiuns Elizabeth Sperace e Eusapia Palladino. A matéria provisoriamente desagregada, no processo de desmaterialização, retoma, sob o cuidado dos espíritos operadores, sua condição e forma anteriores, graças ao perispírito, que lhe garante a sustentação anatomofisiológica. Na maioria das vezes, nos trabalhos de materialização, o médium permanece em transe profundo, não guardando nenhuma lembrança do ocorrido. Casos raros, há, todavia, em que o médium permanece consciente, acompanhando e até conversando com o espírito materializado, como, por exemplo, acontecia com a extraordinária médium norueguesa Elizabeth Sperace. A nota, a respeito, Alfredo Miguel. Sua curiosa singularidade consistia em obter a materialização sem cair em transe ou sono magnético. O espírito guia das sessões, conhecido pelo nome de Walter, quando se apresentava visível, conversava com o médium, sentados ambos, em presença dos assistentes. O mesmo se dava nas experiências em que se materializava uma forma de mulher de rara beleza, que se dava o nome de Nepenthes e declarava-se contemporânea da época heróica da antiga Grécia. A extraordinária mediunidade de Mi. De Sperace permitia-lhe, inclusive, o contato direto com Yolande, o espírito com o qual operava, em pleno processo de materialização. Em muitas ocasiões, declarou Aksakoff, pude ver Yolande diante de mim, ajoelhada, tocando meu vestido ou dando-me um copo d'água. Falei-lhe, toquei-a, e desse modo pude convencer-me perfeitamente de que éramos duas individualidades indiferentes.
Fatos como esse e inúmeros outros, rigorosamente documentados, em todo o mundo, envolvendo exponenciais da ciência, servem, definitivamente, graças à abnegação e ao sacrifício dos médiuns e espíritos, esquecidos benfeitores da humanidade, ao despertamento de céticos e materialistas para a realidade espiritual. Ao fim, cabe referência a um fenômeno que se pode designar como semimaterialização ou materialização incompleta, em que a formação ectoplásmica não é visível, embora ofereça certa tangibilidade, não se identificando, pois, com a materialização, propriamente, que tem na visibilidade, um dos seus atributos. O semimaterialização se faz presente na pneumatofonia, na produção de efeitos sonoros e outros eventos ectoplásmicos. 29. Moldagens. Processo de obtenção, com o uso de parafina, cera, argila ou outra substância plástica. O molde, negativo, de rostos, pés, mãos, dedos, para posterior produção de peças, geralmente, de gesso, positivo. Segundo consta, as primeiras moldagens foram obtidas em 1875, pelo conhecido pesquisador norte-americano William Denton, professor de geologia e autor de Nature Secrets, Segredos da Natureza, com a médium Maria Emerald. Depois de verificar que, em se mergulhando um dedo em parafina fundida, essa se destacava facilmente do dedo, depois de resfriada, concluiu que o molde assim obtido poderia ser preenchido com gesso, podendo-se, então, obter a reprodução exata de um dedo, eventualmente materializado. Em contato com o Sr. John Hardy e combinada a realização de uma reunião com a Sra. Hardy, reputada médium de efeitos físicos, obteve, realmente, resultados muito satisfatórios, depois publicados pela imprensa inglesa, com base em relatório apresentado pelo professor Denton. Em carta enviada ao periódico inglês Medium, então em circulação, o Sr. Hardy confirma as informações do professor Denton. A 15 do corrente, recebi uma carta do professor W. Denton, habitante de Wellesley, a 10 léguas de Boston, e que é muito conhecido por suas conferências sobre a geologia e sobre o espiritualismo. Ele me participava por escrito que tinha encontrado um meio muito simples de obter a moldagem das mãos e dos dedos materializados, desde que haja à disposição um bom médium. Perguntava-me se a Sra. Hardy consentiria em prestar o seu concurso a essas experiências. Respondi-lhe imediatamente que nos julgaríamos felizes em auxiliá-lo em seus esforços, para demonstrar a realidade do fenômeno das materializações. Na volta do correio, ele me anunciou a sua chegada no dia seguinte, 16. Trouxe os seus preparativos, a respeito dos quais não nos tinha dado informação alguma. Procedemos imediatamente às experiências. Em uma mesa ordinária de 4 pés de comprimento e 2 de largura, foi colocada uma toalha de modo a obter-se um espaço sombrio em sua parte inferior. O Sr. Denton trouxe um balde com água fervendo, que não enchia até os bordos, e deitou dentro um pedaço de parafina, que não tardou em fundir-se, sobrenadando. O Sr. Denton colocou o balde por baixo do centro da mesa. A Sra. Hardy tinha tomado lugar em uma das cabeceiras da mesa, tendo o Sr. Denton de um lado e a mim do outro. A fiscalização de suas mãos era supérflua, pois que assentavam sobre a mesa, o que permitia vigiar a sua menor deslocação. Alguns minutos depois, ouvimos o ruído da água posta em movimento, e então os agentes invisíveis nos anunciaram o êxito da experiência. Obtivemos, por esse meio, de 15 a 20 formas que mostravam distintamente o desenho das unhas e de todas as unhas que sulcavam a pele. Esses dedos podem ser classificados em 5 categorias de dimensões. 3 ou 4 dentre eles pertenciam a crianças de 1 a 3 anos, as outras formas eram muito maiores. Finalmente havia uma dentre elas que representava um polegar de tal tamanho como nunca tínhamos visto igual, com a unha e todas as linhas muito claramente salientes. Todos esses moldes se acham nesse momento em poder do Sr. Denton,
que se propõe a publicar aquela experiência, minuciosamente no próximo número do Banner, com a sua assinatura. Esses fatos falam por si mesmos e marcam uma conquista importante no progresso das coisas. Os fenômenos que cito produziram-se em pleno dia, se bem que as cortinas estivessem cerradas, não havia gabinete, e a médium não